Oi, gente! Tô aqui fazendo mais um vídeo pra esse belo canal. E antes de começar, eu queria fazer aquele marketing pessoal básico que vocês já conhecem, que é se inscrevam no canal, deem like, compartilhem muito, e ative o sininho se fizer sentido pra você ficar acompanhando todos os vídeos. E eu sei que às vezes é meio chato isso, sendo que isso é muito importante pra quem trabalha com esse tipo de conteúdo aqui no YouTube, porque demonstra interesse, demonstra engajamento. Então, os vídeos começam a ter mais relevância e conseguem alcançar cada vez mais pessoas. Então, por favor, se vocês estão gostando desses vídeos até aqui, me ajudem. Mas vamos ao que interessa agora, né, de fato. Essa semana eu queria falar um pouquinho sobre autossabotagem e autocrítica. Por quê? Porque na semana passada eu lancei meu primeiro vídeo e não foi fácil. Na verdade, foi muito difícil. E eu até falei um pouco sobre esse processo no vídeo anterior. Então quem não viu, vai lá ver. Vou botar um card aqui. Eu sempre quis falar isso. Mas, enfim, voltando, eu falei até um pouco sobre esse processo e tudo mais, sendo que é como eu falei, sabe, lá são processos e as coisas elas não acontecem do dia pra noite. E não é porque eu consegui lançar o meu primeiro vídeo que isso faz com que eu nunca mais tenha medo de botar um vídeo na internet, que nunca mais eu tenha medo de gravar um vídeo que, nossa, agora eu superei todo o meu medo de câmera, superei todas as minhas questões, toda a minha insegurança, tipo, vivo na paz, tipo, não é assim. E lançar esse vídeo foi um trabalho, assim, muito grande. E depois que eu fiz isso, eu comecei a ficar mais insegura ainda. E eu comecei a pensar que eu não tinha um equipamento bom, que eu tava gravando no celular da minha mãe, porque o meu é muito ruim. E enfim, acho que a gente que tem noção um pouco assim de questão de equipamento. O gato pulando lá atrás. A gente que tem assim noção dessas coisas de qualidade de imagem, de qualidade de som, porque enfim, vendo a publicidade, a gente vê isso na faculdade, a gente vê isso no dia a dia de trabalho nas agências, em produtoras e tudo mais. Então a gente acaba ficando muito crítico com isso, mesmo que a gente tá começando, você pensa, eu tô começando, mas tipo, eu entendo, eu sei que tá ruim e que poderia estar muito melhor, então tipo, começa a ficar muito insegura. E aí você começa tipo, a ouvir feedbacks ou dica, ou enfim, e tipo, você poderia fazer assim e tal, e tipo, isso é muito incrível porque isso ajuda a gente a melhorar. Só que eu já tava muito, tipo, insegura e eu ficava tipo, eu sei que pode ficar melhor, mas eu não consigo, e meu Deus, e agora? Eu não consigo fazer melhor do que o que eu fiz. Como é que vai ser? Eu não vou conseguir, e vai ficar ruim enquanto eu não tiver um super equipamento, enquanto eu não tiver, sabe, coisas incríveis e alguém pra me ajudar, porque eu faço tudo só, e eu tô gravando esse vídeo, eu não tenho um tripé, e eu tô apoiada, tipo, numa caixa, uma gambiarra que eu fiz aqui pra ficar com esse enquadramento. E poder caber esse cenário fofinho, porque eu amo essa caixa, é a coisa que eu mais gosto no meu quarto, então tipo, eu queria que isso aparecesse. E ela tá toda torta pra conseguir aparecer nesse vídeo. E enfim, tipo, muitas coisas ficavam surgindo na minha cabeça e eu pensando, meu Deus, não vai dar certo e tal, e me sentindo muito mal, e pensando, tipo, tipo, o meu lado racional falava assim pra mim, tenha calma, tipo, esse é o seu primeiro vídeo, você tá, tipo, começando há alguns dias e tem gente que, tipo, passa meses nisso, anos pra conseguir, tipo, uma quantidade relevante de inscritos e enfim, de visualização e conseguir uma constância nos conteúdos, porque eu ainda tenho muita dificuldade de ficar produzindo, principalmente no Instagram, porque eu fico muito, tipo, tô aqui vivendo o meu dia e tal, e eu fico, tipo, caramba, mas eu tenho que produzir conteúdo no Instagram também, tipo, não é só YouTube.
Então, tipo, eu ainda tô me adaptando a isso, porque eu nunca fui muito de ficar postando nos stories, postando muita coisa no feed. Tipo, eu não sou a pessoa de produção de conteúdo. Na verdade, eu sei que pros outros, porque eu sempre fui social media na minha vida. Então, eu sou muito boa fazendo isso para marcas, para empresas, para outras pessoas, mas eu nunca fui muito fazer isso num sentido pessoal, de me expor e ficar, tipo, pegar o celular e ficar, tipo, ai, gente, não sei o que, não sei o que. Então, tipo, pra mim é um processo muito grande e eu ainda tô me adaptando. Então, a insegurança, ela bate, e não é diariamente. Na verdade, é praticamente o dia inteiro. Então, é, tipo, muito, 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 muito difícil. E é todo um processo e um trabalho que a gente tem que fazer para ir se acostumando e pensando, anulando os nossos pensamentos negativos com pensamentos positivos. E aí eu até nem ia falar sobre isso nesse vídeo. E ia falar sobre uma outra coisa que eu montei um cronogramazinho, porque, enfim, como eu falei, eu já fui social media. E eu gosto de deixar tudo muito organizado pra não me perder, então eu fiz uma planilha com as coisas os temas que eu já tenho, que eu quero falar e tudo mais, e quais por semana e tudo, né? E eu não ia falar sobre isso agora. Só que veio com tanta força que eu falei, nossa, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso trazer esse tema e preciso falar que, tipo, não é fácil e que, principalmente se você tá começando agora como eu, é muito difícil. E eu fico imaginando que quem tá lá na frente, tipo, isso não vai mudar, talvez isso diminua. Mas você continua sendo muito inseguro porque, querendo ou não, é um trabalho que depende da opinião alheia. É um trabalho que depende de vocês gostarem. Só que eu preciso aprender a lidar com isso, porque seja o YouTube ou qualquer uma outra vertente do meu trabalho, que seja escrever livros, fazer filmes, ainda assim eu preciso da opinião alheia, ainda assim eu preciso da aprovação alheia. Então é muito difícil isso, porque pra alguém que sempre teve problema com autoestima, sempre teve problema com imagem, você ficar dependendo dessa aprovação, entre aspas, do outro, você tem que trabalhar muito forte isso dentro de você. Então, essa semana, assim, eu fiquei muito... Vou desistir. E aí eu lembrava, assim, das falas da minha terapeuta e eu ficava, tipo... Não se auto-sabota. Só que, querendo ou não, eu tava gastando muita energia pensando as coisas negativas sobre mim. E todo o resto da energia que sobrava, eu gastava pra tentar anular combater, assim, esses pensamentos ruins que eu sabia que não deveria estar tendo, mas eu estava tendo. Então, é muito complexo, assim, porque uma coisa que eu aprendi muito, assim, na minha vida, principalmente na época que eu tive depressão, é que a mente da gente consome muito mais energia que o nosso corpo. Então, eu acabei ficando, tipo, sabe, bem xoxa a semana toda, como diria minha amiga Clara. Tava xoxa, e assim, meio sem energia muito baixa. E meio sem saco pra fazer as coisas, querendo pensar sobre outras coisas, mas sem conseguir ao mesmo tempo, porque eu ficava, tipo, eu tenho pensamentos, eu tenho um TOC, né, que é transtorno de obsessivo compulsivo. Então, tipo, o que é o TOC? O TOC não é só aquela pessoa que, tipo, como eu já fui um dia, inclusive, que lava a mão o tempo inteiro. Alarme. Parou o alarme, vou voltar. Nem sei onde eu tava. Eu tava falando de TOC. Lembrei. Então, antes desse alarme tocar e me atrapalhar, eu já tava falando que eu sofro, por causa da minha ansiedade, de TOC. E TOC não é só sobre você ter uma mania. Não é só uma mania, tipo, eu tenho mania de lavar a mão. Eu já tive, inclusive. E
E graças a uma amiga que falava, você não vai lavar a sua mão, tá ouvindo? E me amarrava na cadeira e não me deixava levantar pra lavar a mão quando eu ia na casa dela. E na época eu passava praticamente a minha vida inteira na casa dela, então eu tive que superar, né? Foi difícil, às vezes eu ficava muito nervosa. Mas superei, graças a Deus. E essa amiga. Mas não é só sobre essa coisa da mania, sabe? É sobre você ter pensamentos, transtorno obsessivo compulsivo. Então, tipo, você imagina uma coisa obsessiva, compulsiva dentro da sua cabeça. Isso é o toque. É você ter um pensamento que ele não vai embora. Ele não vai embora. Você pode fazer o que você quiser. Ele não vai sair de você. Ele te pertence. Ele te quer, ele te ama. Ele é obcecado compulsivamente por você. Ele não quer ir embora da sua cabeça. Ele quer morar lá dentro. E aí ele fica lá. E aí você vai fazer outra coisa, ele... Aí você faz, eu vou dormir, aí ele faz... É um saco. Ele não te deixa em paz, ele não te deixa dormir, ele não te deixa pensar. E você fica remoendo aquilo dentro da sua cabeça, tipo, sem parar, sem parar, sem parar. Tipo, você não presta, você não vai conseguir. Vai dar tudo errado, você não presta, você não vai conseguir, tudo vai dar errado. E são, tipo, várias vozes, assim, dentro de você. E, tipo, você escuta tanto aquilo, tanto, porque não vai embora, que uma hora você começa a acreditar naquilo. Então, você começa a incorporar aquilo dentro de você, você começa a achar que aquilo é verdade. Porque tudo que você escuta, você mesma falando que você não presta, que você não vai conseguir, que vai dar tudo errado, que é muito difícil, é mais fácil você desistir agora do que lá na frente o fracasso vai ser maior, tipo, quanto mais você sobe, maior é a queda, e todas essas coisas que a gente pensa de vez em quando, eu penso toda hora. Então, eu tive que superar isso durante essa semana inteira, e foi muito difícil. Ontem, eu decidi, eu falei, nossa, agora eu vou gravar, não quero saber, entendeu? Não quero saber, vou gravar, vai dar certo. Preciso fazer isso pra me livrar desses pensamentos. Só que eu tava com energia pesada, sabe? Eu não tava leve, eu não tava feliz, eu queria fazer por agonia, pra me livrar daquela agonia. E esse é o meu objetivo aqui. Meu objetivo é justamente compartilhar essa agonia, mas quando eu já tiver processado ela, não durante ela. E aí eu comecei a ficar tipo, nossa, vou gravar e tal. E aí a câmera não ficava no lugar, ou se ela escorregava, a luz não tava dando certo, o áudio tava pior ainda. E aí eu comecei a ficar tipo, nada vai dar certo, tá vendo? Tá vendo bem que aquela vozinha na minha cabeça me falou que não ia dar certo, eu devia ter acreditado nela. E aí tipo, você fica... E é muito estressante, muito desgastante. Você fica, tipo, você se sente meio sufocada, sabe? Pela sua própria cabeça. E aí eu resolvi que não ia fazer, eu não queria, tipo, forçar uma barra, tava me fazendo mal. E eu falei, gente, não é para me fazer mal, tipo, isso. Se tem uma coisa que eu não quero que seja uma coisa ruim. Então, eu falei, eu aprendo a lidar com isso, ou talvez seja melhor não continuar. Eu falei, mas por que não continuar? Eu tô fazendo por mim. E aí eu falei com um amigo meu e ele me lembrou disso. Que eu fui falar, tipo, ai, tô muito ansiosa, não sei o que, não sei o que. E ele falou, amiga, lembra que você me disse quando você falou que ia começar? Você falou que não estava fazendo isso pela quantidade de visualização, você não estava fazendo isso para ser o melhor canal do mundo, você estava fazendo isso por você, porque você achava que fazia sentido para você. E é isso, sabe? Faz sentido para mim, então eu espero que também faça sentido para outras pessoas, mas o mais importante é que isso faça sentido para mim, porque... isso demanda tempo, isso demanda energia, isso demanda planejamento, pensamento. É importante roteirizar as coisas pra você não ficar só falando, tipo... a gente aprende muito isso na faculdade de comunicação, que é sobre ética da comunicação. Então a gente tem que saber o peso da responsabilidade social, que é comunicar, principalmente na internet, que a gente sabe que
Isso pode simplesmente rodar o mundo. E se você fala uma coisa, não é só sobre você ser cancelada, mas é sobre quanto isso impacta na vida de outras pessoas, independente de você ser uma pessoa que tem milhões de seguidores ou nenhum. Tipo, o que você fala pode se impactar na vida de outras pessoas. Então, acho que isso também foi uma coisa que me deu neurose, assim, ficar pensando nessas duas coisas, tanto na responsabilidade, que é você comunicar, como também na neurose de cancelamento. Então, por favor, cancelem a cultura do cancelamento. Porque eu ficava tipo, nossa, eu não posso falar nada errado, eu não posso fazer nada errado, tudo que eu fizer vão estar julgando, vão estar avaliando, vão estar colocando defeito, e eu tava muito paranoica com isso. Sendo que eu acho que quando a gente acredita na gente, fica mais fácil os outros acreditarem também. E eu não tava fazendo isso. E aí hoje eu consegui acordar assim, mais calma. Eu consegui meditar um pouco, fazer uns alongamentos. Isso pra mim já muda meu dia completamente. Então acho que deu pra dar uma elevada na energia, uma diminuída no estresse. Mas eu acho que foi assim uma grande lição, sabe? Viver essa semana sobre perceber quando eu estava me auto-sabotando, sabe? Conseguir enxergar isso, ter consciência disso, porque muitas vezes a gente não nota. A gente só, tipo, se sabota e pronto, sabe? De tipo, é muito difícil, deixa pra lá, sabe? Vou gastar energia com isso. Na outra vida, tipo, não, se é uma coisa importante pra você, se é uma coisa que vai fazer sentido, mesmo que ela seja difícil, mesmo que você tenha que gastar muita energia com isso, faça, sabe? Tipo, mesmo que você precise pedir ajuda pra alguém, tipo, uma coisa que ainda é muito difícil pra mim, tipo, acho que quem já trabalhou comigo sabe que eu tenho essa mania de ser controladora, centralizadora, porque eu tenho medo de, tipo, eu tenho medo do fracasso, de dar errado. Então acho que quando aquilo tá comigo, é como se desse uma sensação de confiança de que não vai dar errado. Porque tá comigo, tipo, a responsabilidade é minha. E na hora que você entrega pra outra pessoa, tipo, eu não posso fazer nada em relação a isso. Ela tem que se virar. Só que eu aprendi que não é assim. Eu fui aprendendo a confiar no trabalho das pessoas e tudo mais. Mas ainda assim eu tenho dificuldade de pedir ajuda quando é sobre mim, sabe? Quando é uma coisa minha, quando é minha responsabilidade. Aquilo de fato cabe a mim. Então eu não deveria estar pedindo ajuda a outra pessoa para realizar aquilo. Eu deveria ser capaz de fazer sozinha. Amado. Vou já. Gente, eu já não sei mais onde eu tava de novo. Porque eu precisei fazer um resgate dos meus gatos que ficaram no quintal presos. Que meu pai fechou a porta sem olhar. E os gatos estavam lá. Eles só estavam miando aqui na minha janela. Eu tive que ir lá resgatar, né? Mas tá se dando e eu parei. Hoje tá muito difícil. E eu queria deixar aqui muito claro que eu tô muito orgulhosa de não ter desistido desse vídeo. Porque eu passei a semana sabotando e, tipo, falando não vai dar certo. E aí hoje, tipo, toda hora uma coisa acontece que eu paro esse vídeo. Mas eu não desisti dele, eu sempre tento lembrar onde eu tava. Eu tô muito feliz por isso. Porque esse vídeo é sobre isso. Mas... eu acho que eu tava falando que... Lembrei. Eu tava falando que, assim, às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer quando a gente tá se sabotando. Mas isso foi uma coisa que, com a terapia, eu fui ajustando muito. Então, acho que hoje eu já consegui chegar, assim, num estágio de consciência maior. Não maior de consciência, maior de mais um pouco do que eu que era antes. E eu consigo perceber, assim, sabe? Tipo, nossa, essa vozinha, ela não é intuição, ela não é
uma coisa genuína, ela é medo, ela é insegurança, ela é ansiedade, ela não deveria existir. E eu consigo perceber isso com mais facilidade, sabe? Mas, óbvio, isso vem de muito trabalho de terapia e também de muito trabalho de meditação, assim, de realmente parar e ouvir e falar comigo mesma, assim, conversar às vezes comigo mesma. Me ajuda muito pra eu conseguir entender, sabe? Tipo, o que vem de mim, o que vem de dentro e o que vem de fora, sabe? No sentido de, é uma pressão, é um medo do outro ou um medo meu? É um medo do que o outro vai pensar ou um medo do que eu penso de mim mesma? E aí, com o tempo, assim, eu fui conseguindo distinguir, sabe? Essas vozes que habitam a minha cabeça. Eu fui conseguindo definir. Essa voz é uma voz amiga, essa voz é uma voz de ansiedade, essa voz é uma voz de medo, essa voz é uma voz de depressão. E com isso vai ficando mais fácil você colocar cada coisa em seu lugar. Então, a partir do momento que eu noto que é uma voz de medo, uma voz de insegurança, eu falo, olha, o lugar de vocês não é aqui. E eu tiro isso, então eu organizo a minha mente. Isso me ajuda muito. Então, acho que eu tentei, assim, às vezes demora mais, às vezes você, tipo, senta, respira um pouquinho, coloca as coisas no lugar, fala, não, isso aqui não é aqui, então, tipo, vai mais rápido. Mas às vezes, isso demora alguns dias, isso demora algumas semanas, alguns meses, alguns anos. E é muito importante também nesse processo a gente saber respeitar o nosso tempo. Porque, assim, não vai ser do dia pra noite que você vai aprender a identificar as vozes da sua cabeça e a partir de agora você é uma pessoa, tipo, organizadora de mente, sabe? Tipo Mary Kondo ou referências brasileiras Micaela Góes, do Santa Ajuda no GNT. Prefiro. Muito fã. E então, tipo assim, não é como se você fosse virar a personal organizer da sua própria mente. Falar, ó, isso aqui você bota numa caixa, isso aqui você bota numa gaveta, isso aqui você pode colocar aqui à vista numa prateleira, tá tudo bem. Não é assim, sabe? Tipo, é realmente um processo onde você vai chorar, onde você vai sentir dor, você vai sentir uma angústia, uma coisa aqui que eu não sei explicar, tipo, quantos anos eu passei na terapia falando, nossa, eu tô sentindo uma coisa aqui, eu não sei explicar o que é uma coisa, um negócio que me aflige, eu fico mal, um peso aqui nas minhas costas. E a minha terapeuta falava, tipo, eu entendo, isso é angústia, e eu, mas eu não sei de onde vem, porque eu tô sentindo, porque, tipo, sabe? E aos poucos eu fui aprendendo a dar nomes, aprendendo a identificar. Então, tipo, é realmente um processo e acho que é muito importante a gente saber valorizar os pequenos passos, sabe? Que às vezes eu falo muito baby steps, mas é pequenos passos. Só que a gente tem uma certa mania, né, de falar inglês. E a gente tem que valorizar isso, sabe? Tipo, putz, eu consegui gravar esse vídeo hoje, depois da semana que eu tive, me colocando pra baixo, falando que eu não ia conseguir, que, tipo, assim, com as coisas que eu dava, não dava pra fazer, e as coisas que eu tinha não dava pra fazer com, sei lá, sabe? E pensando, tipo, eu vou ter que pedir pra comprar isso pra minha mãe, vou dar gasto porque eu não tô empregada, então não tenho meu dinheiro. E eu vou, tipo, ser um peso pra minha mãe, não sei o que. E eu silenciei todas as vozes e falei, vou ouvir qual delas é minha voz e qual delas é a voz da insegurança. E aí eu consegui identificar isso, consegui processar isso. E aí eu consegui hoje, tipo, organizar direitinho pra gravar com calma. E aí, tipo, minha mãe me ajudou, ela comprou uma lâmpada nova que tava queimada pro meu quarto. Então isso já me ajudou a não precisar de uma iluminação extra muito grande. Porque no outro eu tive que botar uma lanterna aqui na minha cara pra conseguir, tipo, não ficar muita sombra na minha cara e enfim. E aí isso já facilitou porque eu não tenho que ficar fazendo muita gambiarra. E
Meu irmão também me ajudou. E, enfim, assim, acho que isso também influencia muito, assim, você começa a sentir que você tem uma rede de apoio e as pessoas te incentivando, seus amigos falando, vai, faz, eu gosto muito quando você faz. E, gente, fun fact, tinha uma coisinha bem aqui na minha janela e quando eu pausei o vídeo, é um negócio anti-mofo. E aí, quando eu pausei o vídeo pra ir resgatar meu gato que tava na janela, eu guardei ele em outro canto. E agora eu notei, eu parei pra pensar que ele simplesmente sumiu do vídeo, porque ninguém viu ele indo embora. Mas talvez ninguém tenha visto que ele existe, mas enfim. O que eu queria compartilhar com vocês é basicamente isso, sabe? Tipo, entendam quem são as vozes das cabeças de vocês, sabe? Quem tá falando isso, por que tá falando isso, de onde vem de dentro, vem de fora, é realmente a voz da sua intuição? É realmente você, tipo, genuinamente sentindo aquilo, falando, eu acho que vai dar errado, eu acho que não vale a pena? Ou é só o medo de, tipo, se esforçar e não ter um retorno? Ou ter um retorno negativo? Então, acho que é muito sobre isso, sabe? E também sobre, tipo, pequenas coisas, sabe? Tipo, começa devagar, você não vai, tipo, agora não vou mais me sabotar, vou botar todos os meus projetos em dias, vou fazer 1000 planilhas e comer direito e me alimentar super bem, saudável, vou fazer exercício, movimentar o meu corpo e fazer... Não vai ser assim, sabe? Tipo, não vai ser mesmo assim. Vai ser tipo, hoje eu vou beber mais água. E você vai bebendo mais água. E aí no final disso você fala, consegui beber mais água hoje. Pronto. E aí amanhã talvez você não consiga beber tanta água quanto você bebeu ontem. Mas tudo bem, sabe? Tipo, no dia seguinte você tenta de novo e aos pouquinhos você vai indo, até que... Pronto, consegui, sabe? Então, esse é o meu conselho, eu diria, pra vocês. Pra que vocês acreditem realmente em vocês. E que vocês consigam diferenciar o que é medo e o que é intuição, sabe? Saber identificar essas vozes que ficam colocando a gente pra baixo. E vão lá, vão fazendo e comemorem, gente. Comemorem cada conquista de vocês, mesmo que ela pareça, tipo, ridícula de pequena. Ela é importante, porque ninguém chega num grande passo sem antes engatear, sabe? Todo mundo, todos os seres humanos do planeta Terra aprenderam primeiro a se equilibrar sentado, para depois engatear, para depois dar um passinho e cair, e depois levantar e dar outro passinho e cair, até conseguir andar, até conseguir correr, até conseguir ser rápido e ágil. Então, assim, não acha ruim porque você ainda tá engateando. Todo mundo foi assim um dia, sabe? Tipo, ninguém começa já correndo, ninguém nasce, ninguém sai do útero, tipo, Usain Bolt, super rápido. Todo mundo tem um processo muito lento até conseguir isso. Então, e mesmo o Usain Bolt, eu garanto que ele corre e às vezes ele não é tão rápido quanto ele poderia. E que tudo bem, sabe? Tipo, ele ainda é o cara mais rápido do mundo, mesmo que às vezes ele não seja tão rápido. Mas eu acho que é entender isso. E quando vocês entenderem isso, vocês vão ver que faz muito bem comemorar os pequenos passos, conseguir distinguir as vozes que habitam as nossas cabeças. E principalmente, gente, eu vou falar isso em todos os vídeos. E ache ruim quem quiser, mas faça terapia. Terapia muda a sua vida. Terapia facilita a sua vida. Faça terapia. Só faça. E é isso. Até semana que vem. Se eu não me auto-sabotar, até lá.